Nós estivemos aqui na quarta-feira falando sobre fidelidade. Quantos estavam aqui na quarta-feira passada? Domingo pela manhã, pastor Renato, falando sobre você ouvir a voz de Deus, a necessidade de se ouvir a voz de Deus. E nós precisamos disso, e Deus tem falado neste lugar. E hoje eu quero falar de pecado. Ficou todo mundo muito sério agora. Mas é um assunto que nós precisamos tratar. Precisamos tratar porque eu vejo com que intensidade o inferno está lutando para desviar as pessoas do propósito que Deus tem para as suas vidas. O inferno não está brincando. Quanto mais notícias ruins nós vemos, mais elas aparecem. Quando você pensa que já viu de tudo, lá vem nova bomba. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar orando, mas acima de tudo, estar vigiando. Porque Jesus, quando falou aos seus discípulos, ele não disse orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai, para que não caias, em tentação. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. O texto em que fala de Jesus no Getsêmani. E então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E faço um parênteses aqui, porque se você for lá no livro de Lucas, que fala do mesmo assunto, diz assim: e chegando, Jesus ordenou a eles, e indo até o Getsêmani, Jesus disse a eles, como era de costume, aguardai aqui que eu vou orar. Então Jesus, o nosso maior inspirador, ele nunca orava quando tinha problema. Jesus sempre orava. Amém? Mas continuando aqui, versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. Mais uma observação: fica aqui e vigiai. Jesus estava indo orar e pediu a Tiago, João e Pedro que ficassem ali e vigiassem. Mas versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai. Para quê? Repete, para quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amado Deus, nós te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra nos ajuda, a tua palavra nos instrui, tua palavra nos traz transformação. E nesta noite, eu te peço que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração de cada um dos seus filhos que aqui estão, muito mais do que qualquer palavra que possa sair da minha boca. Ó Deus, que assim como tu tem falado ao meu coração, fala ao coração dos teus filhos, para que nós possamos ser transformados dia após dia e assim podermos estar muito mais próximos do Senhor. Oramos com fé em nome de Jesus Cristo. Amém? O texto é muito claro quando nos alerta para vigiarmos e orarmos,
para que estejamos atentos para não vir a cair em tentação, amados. O grande problema que eu vejo hoje, diante de todos os escândalos que a gente vê, e eu não estou falando escândalo do mundo, não, estou falando dos escândalos na igreja, é que infelizmente, as pessoas acham que uma vez que levantou a sua mão para Jesus, uma vez que veio à frente, recebeu uma oração, está tudo resolvido. É só o começo. Um longo caminho a ser percorrido. Jesus, quando veio aqui à terra e caminhou entre os homens, Deus era soberano para ter feito um plano muito diferente de tudo aquilo. Ele pegou o seu filho, todos conhecem, o seu único filho, e entregou para que houvesse para nós salvação, perdão dos nossos pecados. E eu vejo que nas igrejas, hoje em dia, há muitas pessoas que não valorizam nem a decisão de Deus, nem o sacrifício de Jesus. Talvez você possa falar, mas pastor, isso aí é pesado. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você. O versículo 38 diz assim: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, amados, nunca estará pronta. Eu vou repetir. A carne nunca estará pronta. Aliás, ela está pronta sim, mas pronta para fazer as coisas que não são do agrado do Senhor. E como nos fortalecer, como ser o cristão, como ser um filho que Deus espera. A nossa caminhada cristã, não são poucas as vezes que nós ouvimos comentários de pessoas que vinham caminhando muito bem, estavam firmes na igreja, envolvidas, muito envolvidas, e de repente você ouve falar assim: pô, lembra de fulano? Se afastou. Pô, lembra de Beltrano? Ih, fazendo um monte de coisa errada. Vigiai e orai. Vigiai e orai. As pessoas estão na igreja recitando alguns versículos bíblicos, esquecendo do principal, da vida de santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Não basta você vir ao culto, não basta você cantar louvores, não basta você saber a letra, nem olho para Deus, conheço todos os louvores. Parabéns, meu irmão, mas não cante somente, viva o que você está cantando. Eu já li a Bíblia 10 vezes, glória a Deus pela sua vida, então pratique aquilo que você tem lido. A minha igreja é uma bênção, Deus tem falado poderosamente, então ouça a voz de Deus e obedeça. O pecado, ele está rondando a mim, a qualquer pastor que está aqui na frente, a qualquer diácono, a qualquer pessoa que tenha 30, 40, 50 anos, ou se você tomou a sua decisão a semana passada. Ele não age de maneira diferente, pelo contrário, quanto mais tempo de igreja você tiver, mais investido ele vai fazer na tua vida. Uma vez eu brinquei num grupo de vida, eu acho que eu já contei isso aqui, falei para uma irmã que quando nós tomamos uma decisão com Cristo, o diabo prega a nossa foto lá no inferno. Ela falou, misericórdia, mas não é isso, não é brincadeira não, porque nós nos tornamos inimigos do diabo. E você acha que ele vai ficar simplesmente falando, aquele ali eu perdi? Ele não perde fácil, ele continua insistindo. Ele é burro, porque aqueles que se submetem à vontade de Deus, ele não pode nem chegar perto, quanto mais tocar. Mas é preciso obediência. Eu falei aqui, nós estivemos compartilhando a semana passada, falando de fidelidade. Você não pode ser meio fiel, você não pode ser meio obediente, ou você é obediente ou você não é.
Porque se você obedece, resmungando entre os dentes, você é um rebelde enrustido. Se você é chamado por um jejum, pela sua liderança aqui na igreja, por uma convocação de oração, e você vem, eu vou, mas ele sabe porque por dentro não está com vontade, eu só vou para ele achar que eu... Rebelde enrustido, é melhor que você não venha. Isso não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. O assunto que nós trouxemos essa noite é sério, é muito sério. Talvez muitos possam estar em igrejas, eu não estou falando só daqui da Igreja Nova Vida em Alcântara, eu estou falando das igrejas em geral. Muitos possam estar nesse exato momento, sentado em banco, ouvindo a palavra de Deus, mas quando sair daquelas portas para fora, o que faz lá fora? Qual é a prática lá fora? Sabe qual é o problema, amados? É que as pessoas esquecem que, porque fulano se afastou, porque nem sei quem saiu, mas também ele era assim, era assado. Não, todos nós estamos nesse rol de pessoas que estão passíveis de uma hora para outra caírem. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar alerta. Nós podemos até fazer uma divisão entre esses diversos seres humanos. Sabe por quê? Há pessoas que vêm aqui com seriedade, vêm dispostos a cumprir a palavra de Deus. Tem muita gente, nós vivemos, você já ouviu isso, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. É fato. Mas se nós pertencemos ao mundo, o que diz a Bíblia? O mundo jaz no maligno. Então, se nós pertencemos, se nós vivemos aqui e não pertencemos a ele, nós não pertencemos, mas estamos correndo o risco de uma hora para outra ser tragada por este mundo, pelo pecado que tem assolado toda e qualquer área da sociedade. Há pouco tempo eu estava conversando com um irmão aqui na igreja dos bons tempos, em que nas escolas eram ensinadas coisas, princípios, onde os pais outorgavam aos professores o direito, não de ensinar um monte de baboseira que estão sendo ensinadas nas escolas hoje. E o princípio básico era: o filho, você vai para a escola, agora respeita o teu professor, porque se você não respeitar, quando chegar em casa vai se ver comigo. E hoje em dia tem criança batendo, agredindo o professor, e quando chega em casa, que o professor reage ou revida, e fala: mãe, eu fui dar um tapa no professor porque ele falou isso ou falou aquilo, e ele revidou. A mãe vai para o colégio, mas não vai saber o que o filho fez, vai tomar satisfação com os professores. Bons tempos em que na escola era um lugar que era verdadeiramente a extensão da casa. Você acha que isso é uma casualidade? O diabo está atacando os nossos jovens, o diabo está atacando as nossas crianças, porque sabe que esse é o futuro da igreja. E tem pais que não se esforçam nem um pouquinho de poder botar a mão no bolso para pagar um retiro, como vai ter agora para o seu filho, para tirar o filho de circulação neste mundo, no momento em que uma própria festa já diz: carnaval é a festa da carne. E a Bíblia diz que a carne está fraca, a carne é fraca, a carne não se converte. E se nós vivemos neste mundo, nós temos que cuidar o que da carne? Não, cuidar das coisas do Espírito. E como é que você vai cuidar das coisas do Espírito? Você vai para casa e vai ver uma televisão, está vendo um filme. Eu gosto muito de ver filme, nós lá em casa gostamos muito de ver filmes. E você fica com o controle na sua mão. O que você faz quando passa uma cena mais picante? Cuidado, irmão, cuidado. Quando você estiver navegando na internet, a internet é bênção para aqueles que sabem usar. Eu costumo dizer que a internet é uma faca, e a mesma faca que prepara um alimento, ela pode tirar a vida de uma pessoa. E muitas pessoas hoje estão morrendo espiritualmente, porque não têm vigiado. Nós vivemos neste mundo, mas quando nós vigiamos e oramos, nós nos afastamos das coisas do mundo. O problema é que tem gente que parece que gosta de viver
perigosamente. Está o mundo e a igreja. Eu sou em Cristo e começa a andar, ainda vai equilibrando. Fuja da aparência do mal. A Bíblia diz: resistir ao diabo, mas se você não se sujeitar a Deus, como está escrito também no mesmo versículo, você não vai conseguir resistir ao diabo. E as pessoas não leem por profundidade a Bíblia, leem partes da Bíblia e querem criar conceitos humanos em cima de meia passagem bíblica. Eu gosto de repetir que o pastor Silas Malafaia costuma parafrasear muito, dizendo que o texto sem o contexto é um pretexto para uma heresia. Livros que muitas vezes nós lemos e não damos conta que nas entrelinhas existem mensagens subliminares. E nós ficamos só atentos, porque às vezes vê um título bonito e não preocupamos nem mesmo de consultar quem é o autor. Há muita porcaria sendo despejada no meio do povo de Deus. E nós precisamos vigiar. E eu faço uma pergunta para você, e faço para mim também: aonde nós estamos querendo chegar? Aonde nós estamos querendo chegar? Estávamos cantando aqui agora: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E esse tem que ser o desejo da igreja, nesses últimos tempos. Cantar mesmo: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas eu te pergunto nesta noite: como o Senhor vai te encontrar? Esses homens eram muito próximos de Jesus, muito próximos, não era meio próximo, muito próximo. E dentre eles, 3 se destacavam. E Jesus chama Pedro, João e Tiago. Eles vinham com todos. Chega até ali, para alguns: Pedro, João e Tiago, vem comigo. E eles vão. Chega num determinado momento, Jesus fala para Pedro, Tiago e João também: aguarda aqui, que eu vou até ali orar. E a Bíblia diz que Jesus, na sua oração, antes dele chegar lá, ele fala para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. Fala para Pedro, Tiago e João, porque os outros ele já tinha pedido para ficar lá embaixo. Diz que, adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele sabia que estava chegando a sua hora. Mas no versículo 37, diz que, voltando, achou-os dormindo. E aí eu lanço mais uma pergunta para a igreja: será se nós estamos vivendo um momento de um sono espiritual? Virou um jargão que você ouve em todos os lugares agora: Jesus está voltando. Jesus está voltando, e isso é uma verdade. As evidências mostram que Jesus está voltando. Você pode ir para a Bíblia que você vai ver que todas as coisas que estão acontecendo está aqui, ó. É um prenúncio da volta de Jesus Cristo. Ele está voltando, mas nós não podemos deixar isso se tornar simplesmente um jargão, e sim olhar isso como uma verdade bíblica, que Jesus realmente está voltando, e nós precisamos cuidar da nossa vida, precisamos nos afastar do pecado. Não podemos viver uma vida de duplo sentido. Na igreja glorificamos a Deus, na igreja louvamos ao Senhor, aplaudimos, damos glória a Deus e aleluia. Mas chega lá fora, você grita com a sua esposa, briga com seus filhos, dá um péssimo testemunho na sua vizinhança, não tem paciência com seus parentes que ainda não têm Cristo na sua vida, tem se omitido do ide de Jesus, de pregar o Evangelho. E quando Deus fala ide e pregai o Evangelho, Ele não fala simplesmente para você sair daqui de São Gonçalo e ir para lugares distantes, não. Tem gente no meio da tua família que precisa ouvir a palavra de Deus. Tem gente talvez
no teu trabalho que precisa ouvir a palavra do Senhor, essa palavra de salvação. Amados, porque o pecado, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Ah, mas ele não tem Jesus, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu, antes de me converter, eu sabia o que era certo e o que era errado. Por isso que você tem uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra do Senhor. Mas muito maior a tua responsabilidade em cumprir a palavra de Deus na tua vida. Não podemos viver simplesmente lendo e ouvindo, mas acima de tudo precisamos praticar. Praticar. Precisamos dar bons testemunhos. Talvez o teu comportamento vá trazer muito mais pessoas para Cristo do que você imagina. Ah, mas o cara me deu uma fechada ali no trânsito e eu não tenho papa na língua. É melhor você cortar sua língua então, para não perder a tua salvação, meu irmão. Ah, eu tenho pavio curto, então é melhor arrancar o pavio. Ou então compra o pavio lá fora, estica o pavio, bota um pavio bem longo, que é aquele que demora a estourar. Mas não perca a tua salvação. Não perca a tua salvação. Não tire um tempinho qualquer para você ter comunhão com Deus. Dedique tempo a Deus, busque a presença do Senhor, busque uma vida de santidade, fuja do pecado. E você não vai conseguir fugir do pecado sozinho. Você não vai ter forças para resistir se tiver simplesmente pela sua própria força. Submeta-se ao Senhor. Nós precisamos, amado, de todos sabem. Eu sei, você sabe. Quantos aqui são casados? Homens e mulheres, levante a sua mão, eu quero identificar. Abaixe a sua mão. Quantos aqui estão noivos? Ninguém, tem lá atrás. Glória a Deus. Quantos aqui estão namorando? Ninguém namora? Eu estou namorando. Se você é casado, você está namorando, amado. A minha namorada ali, ó. Irmãos, isso é para descontrair um pouquinho, porque eu sei que o pessoal está tudo assim, meio olhando assim, meio muito sério para mim. Mas quando você passa, andando pelas ruas, conversando recentemente com o pastor Adilson, a gente fala, misericórdia, Senhor, cubra-nos com o teu sangue. Nós temos falado isso quando a gente vai para a rua. Cubra-nos com o teu sangue. Porque, meu irmão, as mulheres na rua hoje estão andando quase peladas. Quase peladas. E não tem, porque se você falar assim, meu irmão, então fecha o olho. Se você fechar o olho, você vai sair daqui e vai chegar lá no centro de São Gonçalo de olho fechado. Porque é para todo lugar que você vai, tem. Mas você precisa vigiar. Vigia, irmão. Vigia, crente. E as mulheres também. E aquela olhadinha de... Eu lembro, amados, e o mundo não ensina isso, o mundo ensina diferente. Meu irmão, sabe quando eu era pequeno não, já um adolescente para jovem, e eu trabalho desde os 14 anos. E quando eu comecei a trabalhar firme, de carteira assinada, eu já tinha 20. Mas eu tirava férias no meu trabalho e vinha para a casa do meu tio, que tinha uma microempresazinha, que naquela época nem se dava o nome de microempresa, e eu vinha trabalhar com ele. Na época ele trabalhava em obra com a máquina e me dava um chapéu, aquele capacete branco, e falava, você é meu engenheiro. E eu estava junto dele, sempre gostei de trabalhar. E depois ele adquiriu um bar e eu vim nas minhas férias para trabalhar com ele. Ou seja, eu trabalhava os 12 meses do ano. E uma vez ele falou assim para mim, porque jovem, né? E eu andando, aí passou uma menina, aí eu fui dar uma olhada, ele deu um tapa na minha cabeça, porque é o ensinamento, infelizmente, que o mundo dá, ele deu um tapa na minha cabeça,
e falou assim: quando passar uma mulher, nunca olhe para trás. Eu falei: ué, o que está vendo? Porque sempre vê uma melhor ali na frente. É o ensinamento que o mundo dá. É. E eu tomei até um susto, porque ele me deu um tapa literalmente na cabeça. Nunca olhe para trás para a mulher. Eu pedi até desculpa, falei: desculpa, tio. Ele falou: não faça isso. Sempre vê uma melhor ali na frente. Esse é o ensinamento que o mundo nos passa. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Maridos, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E quando a Bíblia diz isso, foi de uma entrega total, incondicional, sem olhar condições nem circunstâncias. Porque se Deus olhasse para nós, que somos a igreja dele, pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, ele não se entregaria. Mas o amor de Deus é incondicional. Cantamos aqui: o amor de Deus, ele não muda. Não muda. Nós é que mudamos na nossa conduta. Hoje estamos lá em cima na nossa vida cristã e achamos que já somos o bam. Não, você precisa de Deus todos os dias da sua vida. Você precisa do seu irmão também para estar próximo de você. O problema é que muitas pessoas acham que atingiram um nível de vida espiritual que não precisa mais de nada nem de ninguém. Você vai ser um desses que daqui a pouco vai estar sendo ouvido falar que fulano se afastou. Fuja do pecado. Você está vivendo neste mundo, já entregou a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Mas saia da beirada do abismo. Saia da beirada do abismo, afaste-se. Porque se você está vivendo neste mundo e está muito próximo do limite daquilo que você pode suportar, você vai cair, você vai pecar. O que Jesus diz aqui: vigiai e orai. Mas ele simplesmente não deu uma ordem aleatória: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Deixa eu falar um negócio para você. Tentação não é pecado. O pecado está quando nós cedemos à tentação. Mas você só se torna capaz de resistir a essa tentação se você estiver alinhado com Deus, se você estiver firmado na palavra de Deus, se você estiver vivendo uma vida de santidade com o Senhor, se você estiver buscando ao Senhor. Não é a academia que vai te dar força para resistir ao diabo. A academia é bom, é ótimo, te dá saúde física, e nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é templo de habitação do Espírito Santo. Mas o que te dá força para resistir à tentação é uma vida de santidade ao Senhor. Uma busca incansável a Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizerem que não vêm à igreja porque meu time joga hoje. Fique vendo partidas de futebol ao invés de vir à igreja. Porque lá no céu não vai ter futebol não, filho. Aí você vai se juntar àqueles que estão vendo e você vai ver onde você vai jogar bola. Porque a coisa é séria. Eu quero um dia chegar nos céus e me juntar aos anjos e juntar aquele grande coral para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Esse desejo precisa arder no teu coração também, meu irmão. Precisa arder no teu coração. Meu irmão, está muito difícil. Não está, é difícil. Não está difícil, é difícil. Está, é um momento. Viver essa vida cristã é difícil, mas é possível em Cristo Jesus. Sozinho você não vai conseguir, nem eu vou conseguir. E nós precisamos. Às vezes, as pessoas estão aí fora no trabalho, andando, conversando, se relacionando até muito, não digo intimamente no sentido físico, mas de muita intimidade com pessoas que você sabe que ela te envolve algum perigo, porque não tem um temor de Deus no seu coração,
pensa totalmente diferente daquilo que nós pensamos, não professa a fé que nós professamos, e as pessoas continuam andando. Não, eu sei. Quando ela fala isso, eu puxo para cá e... Irmão, é igual uma briga. Uma hora você vai dar uma bobeira, vai tomar um tapa na orelha e vai cair. Se você está andando com pessoas assim, eu não estou dizendo que você não pode fazer amizade com esse tipo de pessoa. Eu não estou dizendo que você não deva conversar com essa pessoa, mas esse tipo de pessoa, para nós, não pode ser prioridade. Às vezes tem tempo de conversar horas e horas com uma pessoa que não acrescenta nada na tua vida no trabalho, mas não tem, às vezes, tempinho para conversar com um pastor, com um irmão na igreja, que às vezes quer conversar contigo das coisas concernentes ao reino e à palavra de Deus. Precisamos saber quais são as prioridades que estamos estabelecendo para a nossa vida. Precisamos saber o que estamos fazendo, para onde estamos caminhando, porque eu vou repetir a pergunta: aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Deus tem uma Canaã celestial para mim e para você. Quantos desejam chegar lá? Você precisa lutar. Você precisa lutar. Eu ouvi uma ilustração, e com isso eu vou estar encerrando, de um chefe indígena que foi evangelizado. Eu compartilhei isso uma vez, acho que, se não me engano, lá na igreja do Joque. Um chefe indígena foi evangelizado, se converteu, e um dia ele saiu com 2 homens brancos, dentre os quais eram aqueles que estavam evangelizando aquela tribo. E aí, de repente, um dos homens perguntou assim para ele: "Meu chefe, como vai a sua nova vida em Cristo?" E a resposta daquele homem foi, daquele chefe indígena foi: "É como se tivesse 2 cachorros dentro de mim, um branco e um mais escuro." Ele ouviu aquela resposta e continuaram caminhando. Mais adiante, num determinado momento, chega o outro homem e pergunta para ele assim: "Chefe, qual dos cachorros vence essa luta que você disse que estão travando dentro de você?" E a resposta dele foi a mais simples e a que você deve aplicar na sua vida. Ele disse: "O cachorro que vai vencer é aquele que eu estou alimentando mais." A quem você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? A quem você está alimentando? Porque se você está alimentando a sua carne com as coisas desse mundo, é a carne que vai vencer. Mas se você estiver alimentando o seu espírito, o espírito vencerá. E um dia você vai poder literalmente, eternamente, habitar na terra que Deus nos prometeu. Amém? Vamos ficar de pé. O pecado, diz a palavra, é a única coisa que faz a principal separação do homem e Deus. O pecado faz separação do homem de Deus. E nós precisamos reconhecer em que situação estamos vivendo. Qual é a sua situação de vida nesse exato momento, no dia de hoje? E eu gostaria que nesta hora você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Fale com Deus. Fale com Deus e, se necessário for, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele pelas falhas, pelos erros que você tem cometido. Aleluia.
Talvez você tenha vindo à igreja hoje, esteja entrando aqui pela primeira, segunda vez, não sei. Talvez você esteja até já frequentando aqui a igreja há algum tempo. Mas se você nunca tomou uma decisão com o Senhor e precisa nesta noite obter o perdão de Deus, ou se você caminhou com Cristo durante um tempo da sua vida e hoje encontra-se longe desses caminhos, Deus não olha para aquilo que você fez ou faz, mas nesta noite o Senhor quer liberar perdão para a tua vida. Então, se você está aqui entre nós nesta noite, nesta condição, que ainda não tomou a sua decisão com o Senhor, ou precisa se reconciliar, erga a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero te identificar e orar pela sua vida, para que Deus possa operar, para que Deus possa transformar. Aonde está você? Peça a Deus, dai-me um coração novo, Senhor. Eu vou chamar ele. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Peça a Ele para mudar o seu coração nesta noite. Ama meu coração. Ele quer mudar o seu coração e transformar. Dá-lhe, Senhor, um coração igual ao teu. Deus, há corações ardendo nesta noite, desejosos, Senhor, que o Senhor opere um milagre de transformação, de cura, de salvação na sua vida. Se você deseja tomar a sua decisão, meu irmão, ou se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente para que nós possamos estar orando por você. Esta é uma noite de transformação. Esta é uma noite que Deus quer operar mudança na tua vida. Peça a Ele, muda, Senhor. Tem pessoas neste lugar desta noite que estão indecisas com relação à decisão que devem tomar. Meu irmão, não veja um homem simplesmente falando. Entenda isso como a voz de Deus que está te chamando para que você tenha uma mudança de vida hoje. Não mais amanhã, talvez, quem sabe, no próximo culto. É hoje, o teu dia é hoje, Deus está te chamando. Não se envergonhe, muitas vezes
nós ficamos presos no nosso lugar, não conseguimos tomar essa atitude, essa decisão de vir aqui à frente. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Aonde está você? Basta um aceno. Levante a sua mão. Nós queremos te edificar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém entre nosso meio? O Fábio já veio. O Fábio não perdeu a oportunidade dele. Aleluia. Amém. Fábio, chega até aqui, nós vamos estar orando por você. Fábio, nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir que você repita comigo. A igreja vai estar te ajudando. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo de todos os meus pecados. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu me arrependo e coloco-me diante do Senhor, para que nesta noite o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu declaro que eu sou teu e o Senhor Jesus é o meu Salvador, para a glória de Deus. Amém? Agora eu vou te pedir para olhar para trás e você vai conhecer a sua nova família. Glória a Deus. Há coisas que parecem difíceis e são difíceis. Mas eu repito, difíceis, mas são possíveis. Porque o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. O mesmo amor que fez com que Ele enviasse o seu Filho e sofresse tudo quanto nós sabíamos que Ele sofreu, o amor de Deus permanece o mesmo. Olha para o seu irmão e diz: Deus te ama. E é por isso que Ele quer verdadeiramente fazer como nós acabamos de cantar. Ele quer arrancar o teu coração, Ele quer te dar um coração novo. Vamos orar para estar encerrando. Erga a sua mão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós chegamos ao final de mais um culto e te agradecemos, ó Deus, porque houve salvação na tua casa nesta noite. E sabemos que neste momento há festa nos céus, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, entregamos a vida do Fábio em tuas mãos. Fortaleça-o na decisão tomada nesta noite. Ajuda-o a permanecer, Senhor, para que ele possa frutificar na tua casa, Pai. Nós oramos e te agradecemos por este maná que o Senhor nos ofereceu nesta noite, e que o Espírito Santo do Senhor continue a falar com cada um de nós, não só hoje, mas no restante dessa semana, Pai. Nós oramos e te agradecemos por tudo, pedindo que o Senhor leve, conduza os teus filhos debaixo da tua paz, da tua segurança. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus. Amém? Amados, Deus abençoe, boa noite. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundante.